Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo nós estaremos fazendo a reunião Vida e Ministério Cristão. Então, vamos para o nosso vídeo. Olá, meus queridos irmãos e amigos, então sejam todos bem-vindos. É um prazer imenso ter vocês aqui para prepararmos junto as nossas reuniões. Os irmãos devem ter percebido que o vídeo Vida e Ministério Cristão eu estou colocando menos partes. Por quê? Alguns irmãos eles estão dizendo que o vídeo está muito grande e eles não conseguem ver tudo. Isso é fato, né? Então, estou colocando somente algumas partes e as outras partes das reuniões estão em vídeos individuais. Então, quando você estiver assistindo a reunião Vida e Ministério e não encontrar alguma parte que você queira, é só entrar lá no canal que o vídeo já está disponível também. Apenas lembrando e incentivando, se você é novo aqui no canal, se inscreva, ative o sino, faça o seu comentário, compartilhe se você puder e não esqueça de deixar o seu like. Isso com certeza é uma ajuda muito grande para o canal. Só para os irmãos terem uma ideia, eu já falei isso num vídeo, mas vou estar repetindo. Os nossos vídeos já se encontram no Brasil, Angola, Portugal, Moçambique, França, Estados Unidos, Japão, Itália, Reino Unido e Cabo Verde. E também alguns irmãos me mandam mensagem da Croácia, da Alemanha, Portugal. Então, assim, os nossos vídeos estão chegando mais longe. E isso só está acontecendo, claro, pelas bênçãos do nosso Deus Jeová e também pelo seu like. Porque o YouTube, ele entende que o vídeo é interessante e começa a disponibilizar para outras pessoas. Então, se você puder nos ajudar nesse sentido, fique tranquilo que ninguém vai saber quem foi que deu o like. Isso é uma coisa particular, ok? Então, vamos para o nosso vídeo, iniciando com Tesouros da Palavra de Deus. Então, vamos iniciar a nossa parte, Tesouros da Palavra de Deus. Ajude outros a atingir o seu potencial. Bem, percebemos que Mordecai, ele realmente foi um homem muito corajoso, porque ele defendeu a verdade que ele tinha no coração. E ele fez isso exatamente o que está descrito no livro de Esther, capítulo 3, versículo do 2 ao 4, que diz assim: E todos os servos do rei que estavam no portão do rei se curvavam e se prostravam diante de Amã, assim como o rei havia ordenado. Mas Mordecai se recusava a curvar-se e prostrar-se diante dele. Então os servos do rei, que estavam no portão do rei, perguntaram a Mordecai: Por que você não obedece à ordem do rei? Eles perguntavam isso dia após dia, mas ele não lhes dava ouvidos. Então informaram Amã para ver se a conduta de Mordecai seria tolerada, pois lhes tinha dito que era judeu. Então Mordecai, ele continuou demonstrando o mesmo amor, a mesma determinação de obedecer às orientações de Jeová, porque ele tinha uma relação achegada com Deus. E ele sabia que se ele se prostrasse diante de Amã, ele não só estaria sendo desobediente a Jeová pelo fato da idolatria, mas ele sabia que Jeová ele tinha cortado seus vínculos com os amalequitas. E Amã era amalequita. Então era uma forma de integridade às decisões de Jeová, não só em uma forma política, mas uma forma de demonstrar a obediência que ele tinha para com Jeová. E conseguimos perceber que ele realmente fez isso. Mesmo que os servos de Amã ficavam falando dia após dia no ouvido dele, ele não ligava. Ele continuava com sua determinação de fazer a vontade de Jeová. E por ele ser assim, ele conseguiu educar muito bem Esther também, para que ela pudesse ser corajosa e atingir o seu potencial quando houvesse a necessidade. E essa necessidade realmente aconteceu, conforme mostra o versículo 7 e 8, que diz assim: Mordecai lhe contou tudo o que tinha acontecido com ele e disse a quantia exata que Amã havia prometido pagar ao tesouro do rei para destruir os judeus. Entregou-lhe também uma cópia do decreto proclamado em Susa, que determinava o extermínio deles. Ele devia mostrá-lo e explicar a Esther e dizer a ela que comparecesse perante o rei para implorar o favor dele e interceder pessoalmente pelo seu povo. Então Mordecai, ele deu uma
responsabilidade muito grande para Esther. Mas, por conhecer a fidelidade de Esther, por ter orientado ela tão bem, ela sabia que, mesmo sendo uma responsabilidade muito grande, ela tinha a capacidade e a determinação de fazer aquilo, mesmo que aquilo pudesse acarretar na sua própria vida. E Esther, ela concordou em fazer essa coisa muito perigosa, que era se apresentar perante o rei. Sendo que ela relutou um pouco inicialmente, porque ela tinha medo de morrer. Mas as palavras de Mordecai para Esther foi determinante. Veja só agora os versículos 12 ao 14. Quando Mordecai foi informado do que Esther disse, ele mandou responder a Esther: Não pense que só por estar na casa do rei você terá mais chance de escapar do que todos os outros judeus. Se você ficar calada, agora o alívio e o livramento para os judeus virão de outra parte. Mas você e os da casa do seu pai morrerão. E quem sabe se não foi para uma ocasião como essa que você se tornou rainha? Então Mordecai lembrou para Esther que ela tinha a oportunidade de defender a vontade de Jeová, de salvar o seu povo, mesmo que ela estivesse com medo naquele momento. E isso era fato, pois o rei ele tinha muitos caprichos, ele tinha muitas mulheres, e já tinha 30 dias que ele não mandava chamar Esther. Então, será que Esther tinha perdido o favor do rei? Esse era o temor que Esther tinha. Mas mesmo assim, ela foi incisiva, pediu para que Mordecai, junto com o povo, jejuasse por ela, para que ela pudesse realmente ter a coragem, a confiança e fazer a vontade de Jeová. E isso aconteceu porque Mordecai o incentivou a fazer isso. Ele lembrou a oportunidade que ela tinha e a situação que se apresentava, ela poderia fazer mais para Jeová. Então a pergunta no final da apostila é: será que as minhas palavras e ações ajudam outros na congregação a atingir o seu potencial? Então a gravura nos explica um pouco do que pode ser isso. Talvez no serviço de campo, a gente pode ajudar um adolescente, um jovem, a progredir mais no serviço a Jeová por incentivá-lo, talvez, a fazer uma petição para pioneiro regular, auxiliar, se inscrever em algum tipo de escola para evangelizadores, para que assim ele possa aprofundar o seu apreço pelo ministério. Na congregação, pode incentivar e elogiar os irmãos por fazer as suas partes, as suas apresentações, as suas entrevistas. E a gente percebe que nessa cena deu certo, porque ele aqui está com o computador fazendo uma petição. Então, todo aquele incentivo que ele teve o ajudou a estar determinado a fazer a vontade de Jeová. Podemos ter certeza, irmãos, se nós formos essa fonte fortificadora, também poderemos ajudar os nossos irmãos a atingir o seu potencial, assim como Mordecai conseguiu fazer com Esther. Então vamos iniciar nossas joias espirituais lendo o texto que aparece em nossa apostila, que é o livro de Esther, capítulo 4, versículo do 12 ao 16, que diz assim: Quando Mordecai foi informado do que Esther disse, ele mandou responder a Esther: Não pense que, só por estar na casa do rei, você terá mais chance de escapar do que todos os outros judeus. Se você ficar calada, agora o alívio e o livramento para os judeus virão de outra parte, mas você e os da casa do seu pai morrerão. E quem sabe se não foi por uma ocasião como essa que você se tornou rainha? Então Esther mandou responder a Mordecai: Vá, reúna todos os judeus que estão em Susa e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias, dia e noite. E eu e as minhas criadas também jejuaremos. Eu me apresentarei ao rei, apesar de isso ser contra a lei. E, se eu tiver de morrer, morrerei. Então a pergunta é: assim como Mordecai e Esther, como podemos lutar pela liberdade de adoração do povo de Deus? Então a fonte de matéria traz uma resposta muito simples, né? Podemos responder assim:
Podemos orar regularmente por nossos irmãos que estão sofrendo por causa de questões legais. E as nossas orações, ela pode ter um efeito poderoso, porque Tiago 5,16, ali fala que a súplica do justo tem um efeito poderoso. Então, quando nós unimos a nossa voz em oração, em benefício daqueles que passam por dificuldade, com certeza, Jeová vai livrar os nossos irmãos. Dando continuidade à segunda pergunta, na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? Podemos iniciar fazendo a leitura do capítulo 3, o versículo 2, que diz assim: E todos os servos do rei que estavam no portão do rei se curvavam e se prostravam diante de Amã, assim como o rei havia ordenado, mas Mordecai se recusava a curvar-se e prostrar-se diante dele. Mordecai ele sabia que somente Deus ele merece devoção exclusiva. Por isso, que ele era determinado em não curvar-se e prostrar-se diante de Amã. Essa também deve ser a nossa determinação diante de coisas que pode fazer com que nós não viemos adorar Jeová exclusivamente, como cantar um hino nacional, votar, apoiar partido político, fazer parte do exército. Então, se queremos nos manter neutros e ir adorar somente a Jeová, precisamos fazer tudo aquilo que Jeová e a palavra de Deus condenam. No versículo 4, ainda no capítulo 3, passa a nos dizer assim: Eles perguntavam isso dia após dia, mas ele não lhes dava ouvidos. Então informaram o Amã para ver se a conduta de Mordecai seria tolerada, pois lhes tinha dito que era judeu. Mordecai, ele não dava ouvido o que outras pessoas diziam ser certo ou errado. Ele tinha certeza e consciência que aquilo que ele estava fazendo era o correto. Essa também deve ser a nossa determinação diante de pessoas que nos induzem a fazer coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Devemos entender aquilo que Jeová pede de nós e ter a determinação de não dar ouvido ao que é errado. Se fizermos assim, com certeza também seremos igual a Mordecai e manteremos a nossa neutralidade e a nossa exclusividade para o nosso Pai Jeová. Agora, no capítulo 4, podemos fazer a leitura do versículo 13, que diz assim: Ele mandou responder a Ester: Não pense que, só por estar na casa do rei, você terá mais chance de escapar do que todos os outros judeus. Mordecai, ele lembrou Ester que, embora ela estivesse lá dentro da casa do rei, em segurança, ela também poderia morrer, pois todos os judeus estavam para morrer. Isso nos ensina que, independentemente se estamos dentro da organização de Jeová ou não, nós precisamos estar concentrados naquilo que nós estamos fazendo de bom para Jeová. Pois às vezes estamos na organização, mas estamos como que fora. Não fazemos nada para agradar o coração de Deus. Então, devemos ter consciência que, mesmo estando na organização de Jeová, precisamos estar fazendo coisas para que assim também possamos estar salvos e não morrer. No versículo 14 do capítulo 4 diz assim: Se você ficar calada agora, o alívio e o livramento para os judeus virão de outra parte, mas você e os da casa do seu pai morrerão. E quem sabe, se não foi para uma ocasião como essa que você se tornou rainha? Mordecai, ele lembrou a Ester que ela tinha a oportunidade de fazer algo pelo povo, por estar lá dentro junto ao rei. Ela não poderia ficar calada, ela precisava fazer a parte dela. Hoje, nós temos a oportunidade de pregar a obra do reino, falar a respeito de Jesus e de Jeová. Jeová, ele nos deu essa comissão, é a nossa obrigação. Então não podemos ficar calados. Embora a salvação pode vir de outras pessoas, mas nós temos essa obrigação. Então, com certeza, essa foi a oportunidade que Jeová lhe deu. Então, mostre gratidão e continue pregando as boas novas. Ainda no capítulo 4, versículo 16, parte B, diz assim: Eu me apresentarei ao rei, apesar de isso ser contra a lei, e, se eu tiver de morrer, morrerei. Ester, ela foi determinada em defender o seu povo, mesmo que pudesse morrer. Essa também deve ser a nossa determinação
quando enfrentamos provas difíceis e também nossos irmãos. Devemos apoiar e defender nossos irmãos, independente qual seja a dificuldade, e, se tivermos a oportunidade, devemos dar até a vida para os nossos irmãos. É claro que isso não é fácil. Falar é muito fácil, mas na prática é difícil. Então, esteja trabalhando esse lado, pois quando chegar o dia, com certeza talvez haverá a necessidade. Agora, no capítulo 5, podemos fazer a leitura do versículo 11, que diz assim: Amã se gabou da sua gloriosa riqueza, dos seus muitos filhos e de como o rei o havia promovido e engrandecido, colocando-o acima dos príncipes e dos servos do rei. A palavra de Deus é bem clara que diz que antes da arrogância vem a queda. Geralmente uma pessoa arrogante, logo após vai vir a sua destruição. Foi exatamente o que aconteceu com Amã. E conseguimos entender o final dessa história. Nós não queremos isso para nós. Nós sabemos que o orgulho é um mal muito grande. Então seja humilde. Continue servindo a Jeová com dedicação, sem querer mostrar para outras pessoas que você está fazendo o que você tem ou que Jeová lhe deu. Tudo que Jeová está lhe dando está em secreto. Então, continue usando esse secreto para abençoar e engrandecer o nome de Jeová e também para ajudar os seus irmãos. Fazendo assim, com certeza seremos glorificados no último dia. Nesse vídeo, nós estaremos preparando o estudo lição 57. E se você cometeu um pecado grave, como é todo o conteúdo da lição 57, nós iremos se concentrar somente nas perguntas iniciais, ok? Então, fazendo a pergunta do ponto 1. O que temos que fazer para Jeová nos perdoar? Resposta: precisamos nos arrepender de coração para que Jeová possa nos perdoar. Precisamos parar de fazer o que é errado e implorar o perdão de Jeová e fazer o máximo para mudar os nossos pensamentos e os nossos hábitos e tentar viver de acordo com o que Jeová diz que é certo e errado. Pergunta do ponto 2. Como Jeová usa os anciãos para nos ajudar quando pecamos? Resposta: os anciãos eles usam o conhecimento que eles têm, orientado pela palavra de Deus. Então, 2 ou 3 anciãos, dependendo da gravidade do pecado, eles vão se reunir com a pessoa, dar sugestões e conselhos na palavra de Deus. Talvez eles possam determinar que eles devem parar de fazer certas atividades na congregação. E se a pessoa pecar e não se arrepender, a pessoa ela pode ser desassociada. Aprenda mais. Veja como Jeová pode nos ajudar se cometermos um pecado grave. Ponto 3. Confessar o erro nos ajuda. Quando pecamos, magoamos a Jeová. Por isso, precisamos confessar o erro para Ele. Vamos fazer a leitura do Salmo 32, do 1 ao 5, e depois vamos fazer a pergunta que se segue. O texto passa a nos dizer assim: Feliz aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Feliz o homem a quem Jeová não atribui culpa, em cujo espírito não há engano. Enquanto fiquei calado, meus ossos se definharam por eu gemer o dia inteiro. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças se evaporaram, como água no calor seco do verão. Finalmente te confessei o meu pecado. Não encobri o meu erro. Eu disse: confessarei minhas transgressões, ó Jeová, e tu perdoaste meu erro e meus pecados. Pergunta: em vez de tentar esconder o que fizemos, por que é melhor confessar nossos pecados para Jeová? Resposta: porque somente assim Jeová ele pode perdoar os nossos pecados. Então precisamos confessar, não podemos ficar calados, pois isso pode acabar com o nosso espírito, com a nossa alegria de servir a Deus. Então, se tenhamos cometido algum pecado, confesse. Dando continuidade, além de confessar nossos pecados para Jeová, vamos nos sentir melhor se pedirmos ajuda dos anciãos. Vamos assistir o vídeo que se segue, que tem o tema Jeová disciplina aqueles a quem ama. E depois iremos fazer a pergunta.
Então a pergunta, no vídeo, como os anciãos ajudaram Cânon a voltar para Jeová? Então percebemos que os anciãos eles foram pacientes e amorosos e usaram a palavra de Deus para discipliná-lo. Percebemos pela fala do irmão que ele foi desassociado, porque ele falou que a disciplina às vezes nem sempre é fácil, mas ele conseguiu voltar para Jeová. Dando continuidade, precisamos ser honestos com os anciãos. Eles estão ali para nos ajudar. Leiam Tiago 5,16. Então vamos fazer a leitura e depois iremos fazer a pergunta. O texto diz assim: portanto, confessem abertamente os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que sejam curados. A súplica do justo tem um efeito poderoso. Pergunta: por que é mais fácil para os anciãos nos ajudarem quando somos honestos com eles? Então a resposta: porque quando nós somos honestos com os anciãos, eles conseguem entender o que estamos passando, porque eles não conseguem ler os nossos corações, somente Jeová. Então nós precisamos abrir o jogo para que assim eles possam usar a melhor medicação para nós. Ponto 4. A desassociação na ajuda de Jeová. Se uma pessoa cometer um pecado grave e se recusar a fazer o que Jeová diz que é certo, ela não pode mais fazer parte da congregação. Essa pessoa é desassociada e nós não falamos nem temos mais contato com ela. Então vamos fazer a leitura de dois textos. 1 Coríntios 5, 6 e 11. O seu motivo de orgulho não é bom. Não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? E o versículo 11. Mas eu lhes escrevo agora que parem de ter convivência com qualquer um que se chame irmão, mas que pratique imoralidade sexual, ou que seja ganancioso, idólatra, injuriador, beberrão ou extorsor, nem sequer como com tal homem. 2 João 9 a 11. Todo aquele que vai além dos ensinamentos do Cristo e não permanece neles não tem Deus. Quem permanece nesses ensinamentos é quem tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vier a vocês e não trouxer esses ensinamentos, não o recebam na sua casa, nem o cumprimentem, pois quem o cumprimenta participa das suas obras mais. Pergunta: o fermento faz crescer a massa toda. Como ter contato com um pecador que não se arrepende pode influenciar toda a congregação? Resposta: porque outras pessoas que vê o pecado dessa pessoa e essa pessoa ela não tem nenhuma disciplina, as outras pessoas podem começar a achar que aquilo é legal, que pode também fazer e que nada vai acontecer. Então, para que possa ter uma ordem, as pessoas que cometem pecado, elas precisam ser disciplinadas e o fato de não conversar com elas não vai dar para nós oportunidade de talvez fazer as mesmas coisas que elas fazem. Dando continuidade, muitos que foram desassociados mais tarde voltaram para a congregação. Isso porque a disciplina, apesar de ter sido dolorosa, fez com que eles caíssem em si. Vamos assistir o vídeo, apoie lealmente os julgamentos de Jeová e depois iremos fazer as perguntas. Então a primeira pergunta, no vídeo, como ser desassociado ajudou Sônia? Então a resposta, percebemos que ela caiu em si depois de algum tempo, que realmente fazer a vontade de Jeová era o fato, o óbvio a se fazer. E ela percebeu também que qualquer contato que ela poderia ter com seus pais talvez não desse brecha para que ela voltasse a associar com a organização. Então ela percebeu que realmente os pais se afastarem dela foi por um bom motivo. A segunda pergunta, como a desassociação honra o nome de Jeová? Então, na verdade, Jeová ele disciplina aquele que ama. Pegando uma pontinha da terceira pergunta, como mostra que a desassociação de Jeová é justa e amorosa. Então, assim como o pai que disciplina o filho a quem ama para que não cometa de novo o mesmo erro, assim é Jeová. Então, quando nós fazemos isso, nós honramos o nome de Jeová porque respeitamos as suas orientações, os seus mandamentos, aquilo que está na palavra de Deus.
Então, quando nós apoiamos essa disciplina, nós honramos o nome de Jeová e percebemos o modo justo e amoroso de Jeová lidar com essa situação. Ponto 5. Jeová perdoa quando nos arrependemos. Jesus usou uma ilustração que nos ajuda a entender como Jeová se sente quando uma pessoa se arrepende. Vamos ler o livro de Lucas, do 1 ao 7. Todos os cobradores de impostos e os pecadores se juntavam em volta dele para ouvi-lo. E tanto os fariseus como os escribas resmungavam: Este homem acolhe pecadores e come com eles. Então ele lhes contou a seguinte ilustração: Que homem entre vocês que, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 para trás, no deserto, e vai em busca da perdida até achá-la? E quando a acha, ele a põe nos ombros e se alegra. E, ao chegar em casa, ele reúne seus amigos e seus vizinhos e diz a eles: Alegrem-se comigo, porque achei a minha ovelha que estava perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por causa de um pecador que se arrepende do que por causa de 99 justos que não precisam de arrependimento. Pergunta: o que esse texto nos ensina sobre Jeová? Resposta: nos ensina que Jeová está à procura daqueles que querem se arrepender e que são pecadores. Então, se você está nessa linha, é um pecador, foi desassociado, mas está arrependido, tenha certeza que Jeová está em busca de você. Então, deixe ser achado e volte a fazer parte da organização de Deus. Vamos fazer a leitura de Ezequiel 3,11, que diz assim: Diga a eles: Tão certo como eu vivo, diz o soberano Senhor Jeová, não tenho prazer na morte de quem é mau, mas sim em que a pessoa má mude seu caminho e continue viva. Recuem dos seus maus caminhos. Afinal, por que vocês deveriam morrer, ó casa de Israel? Pergunta: o que é importante fazer para provar que realmente nos arrependemos? Resposta: recuar. Isso significa que nós devemos parar de fazer o que estamos fazendo, dar meia volta e fazer a vontade de Jeová, para que assim nós não venhamos morrer agora em sentido espiritual e no futuro eternamente. Algumas pessoas dizem: se eu contar o que eu fiz para os anciãos, eles vão me desassociar. O que você diria para alguém que se sente assim? Bem, eu diria que essa não é a verdade. A pessoa ela pode até ter pecado, mas se ela confessar o seu pecado, se arrepender do seu pecado, demonstrar arrependimento do seu pecado, pode ser que ela não seja desassociada, obviamente, dependendo de anciãos amorosos e misericordiosos. Então, nem sempre um pecado que é dito ou falado há necessidade de desassociar a pessoa. É claro que tem casos e casos. Então, se você se sente assim, peça perdão a Deus, se arrependa e tenha coragem para confessar para os anciãos. Resumo: se cometermos um pecado grave, Jeová pode nos perdoar. Para isso, precisamos nos arrepender de coração e estar decididos a parar de fazer o que é errado. Revisão: por que é bom confessar nossos pecados para Jeová? Resposta: porque Jeová é o nosso Pai, Ele é o nosso Deus. Somente Ele tem a capacidade e o desejo de nos perdoar. E Ele vê tudo, nada passa despercebido. Então, se você cometeu algum pecado, confesse ao nosso Deus. Segunda pergunta: o que precisamos fazer para ter nossos pecados perdoados? Confessá-lo, nos arrepender e também conversar com os anciãos. Terceira pergunta: se cometemos um pecado grave, por que devemos procurar a ajuda dos anciãos? Resposta: porque Jeová ele colocou esses homens com essa designação, com essa responsabilidade. Hoje, nós só podemos receber o perdão de Jeová através desses homens, por meio da palavra de Deus. Então, quando eles usam a palavra de Deus para nos aconselhar, podemos ter certeza que é Jeová falando conosco. Então, chegamos ao final desse estudo. Espero que de alguma forma possa ajudar vocês em sua preparação. Obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.